Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Joseph e no vídeo de hoje nós iremos construir um conversor de temperatura. Esse conversor faz parte de uma sequência de exercícios que nós iremos realizar como complemento de tudo aquilo que a gente vem estudando. Vamos dar uma olhada nas descrições que definem o que o nosso programa deverá executar. Primeiramente, ele diz o seguinte: peça ao usuário para inserir uma temperatura em graus Fahrenheit. E em seguida, converta a temperatura para graus Celsius utilizando a seguinte fórmula: C é igual a 5, que multiplica F-32, tudo isso dividido por 9. Então, essa é a fórmula que se utiliza para converter graus Fahrenheit para graus Celsius. E em seguida, após realizar a conversão, exiba o resultado. Eu já estou aqui no meu ambiente de desenvolvimento, vou criar um arquivo vazio e vou salvar da seguinte forma. Primeiramente, vou criar uma pasta. Eu vou colocar aqui exercícios. E eu vou evitar de utilizar espaços, né? Caso você queira utilizar um outro nome, evite utilizar espaços no nome da pasta ou no nome do arquivo. E evite também a utilização de acentos. Tá? Eu estou colocando aqui exercícios, só que eu não estou colocando o acento. Eu faço isso para evitar qualquer tipo de problema que possa acontecer com alguns de vocês, tá bom? Então, deixe tudo sem acento, sem espaço. Agora eu vou criar o arquivo conversor. Conversor Fahrenheit para Celsius, .c. Não esqueça da extensão do arquivo, porque ela é importante para que o editor que você estiver utilizando consiga entender qual é a linguagem que você quer que ele te dê suporte. Pronto, agora nós precisamos definir o ponto de partida do nosso programa, que é a função principal, a função main. E ela é definida da seguinte forma: int main, entre parênteses void, abre e fecha chaves, que indica o bloco dessa função, e por fim a instrução return 0. Pronto, então eu já tenho aqui o meu ponto de partida. E aí nós vamos voltar lá para a descrição do problema, para a gente identificar os pontos-chave do nosso programa, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, ele diz aqui o seguinte: peça ao usuário para inserir uma temperatura em graus Fahrenheit. Então, isso daqui indica para a gente que nós vamos precisar declarar uma variável, e essa variável será do tipo real para que ela possa armazenar um valor de uma temperatura, que pode ser um valor real. Então, nós vamos utilizar o tipo de dado float. Float, temperatura underline F, tá? Eu declaro essa variável, temperatura underline F, que indicará temperatura em graus Fahrenheit. Para fazer a leitura da temperatura, a gente precisa utilizar a função scanf, que está presente na biblioteca stdio.h, a biblioteca padrão de entrada e saída. Para incluí-la, a gente vem aqui no começo do programa e utiliza a diretiva include e informa qual a biblioteca que a gente quer incluir. Em seguida, a gente precisa lembrar como é que funciona o scanf. O scanf precisa de dois parâmetros. Ele precisa de uma string que contém o conjunto de caracteres que indica o tipo de dados que a gente quer ler. No caso, como nós estamos querendo ler um valor real, a gente vai utilizar %f, que permite que o programa leia tipo de dado float. E o segundo parâmetro é a referência da memória, o local de memória onde a gente quer armazenar essa informação. Então nós vamos utilizar o operador e, que significa endereço de uma determinada variável, e a variável é temperatura underline F. Será que isso daqui é suficiente para a gente solicitar dados do usuário? Vamos compilar e executar para ver o que é que nós temos até então. Compilamos, não houve nenhum problema, e agora nós vamos executar esse programa. O programa já está em execução, só que ele está travado, né? É como se ele estivesse travado aqui com o cursor piscando. E aí, o que quer dizer isso? A gente só sabe que ele está esperando dados porque fomos nós que escrevemos esse código e sabemos que existe uma instrução de leitura de dados. Então ele espera que a gente coloque aqui um valor e pressione Enter. Só que não está claro para o usuário que o programa está solicitando essa informação. Então é importante que a gente defina isso no nosso programa antes de efetuar a leitura de dados. Então nós vamos nos posicionar para antes da leitura de dados, antes do scanf, e utilizar o printf para colocar uma mensagem que será apresentada para o usuário.
Por favor, informe a temperatura em graus Fahrenheit. Eu vou colocar só o F aqui para não ficar tão extenso, tá bom? 2 pontos, espaço, e aí encerro com ponto e vírgula, tá bom? Nunca esqueça do ponto e vírgula ao final de cada instrução. Compilando e executando novamente, a gente vai ver agora a execução correta do programa até então, tá bom? Por favor, informe a temperatura em graus Fahrenheit. E aqui sim a gente pode informar aqui a temperatura e o programa dá continuidade, tá bom? Mas como o programa não está completo ainda, a gente precisa continuar com o desenvolvimento. O próximo passo é converter a temperatura para graus Celsius utilizando a seguinte fórmula. C é igual a 5 que multiplica F menos 32 dividido por 9. Então vamos tentar reproduzir essa fórmula lá no código na linguagem C. Então nós vamos começar declarando a variável temperatura _C. Tá bom? É a temperatura em graus Celsius que a gente vai ter. Como já está claro para a gente que essas variáveis que nós estamos criando são referentes às temperaturas, a gente pode simplificar o nome delas. Então, em vez de chamar temperatura _F, eu posso chamar simplesmente de F. E em vez de chamar temperatura _C, eu posso chamar apenas de C. Isso daqui já está claro o suficiente para a gente que o F representa a temperatura em graus Fahrenheit e que o C representará a temperatura em graus Celsius. E aí eu não posso esquecer de atualizar aqui também. Em seguida, vamos fazer o cálculo de conversão das temperaturas, que ficará da seguinte forma. Eu vou colocar a expressão do jeito que está aqui no slide, tá bom? Eu vou colocar dessa forma aqui, nós vamos ver que não vai dar certo e nós vamos procurar corrigir até que a expressão esteja corretinha. Então a expressão diz o seguinte: C é igual a 5 F menos 32 sobre 9. Se a gente for tentar compilar, a gente vai ver que vai ter um problema. A gente não pode fazer isso daqui. Eu não posso colocar 5 e em seguida os parênteses e assumir que a linguagem vai interpretar isso daqui como uma multiplicação. Eu preciso utilizar o operador de multiplicação sempre que eu precisar efetuar uma multiplicação. Então, após o 5, eu preciso colocar o asterisco. E aqui, só para melhorar a legibilidade do código, eu vou acrescentar espaços entre o operador e os operandos. Mas não é obrigatório, tá bom? É só por questão de legibilidade mesmo. Então, tanto faz ter esse espaço como não ter o espaço, tá bom? Então, prefiro deixar esse espaço. Isso daqui melhora bastante a legibilidade. Então, sempre que há a presença de um operador, eu procuro colocar esses espaços extras, tá bom? Agora vamos compilar para ver se ele vai aceitar. Agora compilou, não houve nenhum problema e em seguida a gente vai executar. Executando, eu tenho aqui a operação, ó, por favor, informe a temperatura em graus Fahrenheit. A gente pode colocar aqui 104, por exemplo. Só que o programa vai fazer o cálculo, mas não está mostrando ainda para a gente o resultado dessa operação. Essa é a etapa seguinte da descrição do problema. Após fazer a conversão, a gente precisa exibir o resultado na tela. E para exibir o resultado, nós vamos utilizar a função printf. %f graus. %f graus Fahrenheit corresponde a %f graus Celsius. Esse %f e esse %f, eles precisarão ser substituídos por valores reais, valores do tipo float. Então nós devemos informar quais são esses valores após a vírgula. O primeiro valor vai substituir o primeiro %f. Então o primeiro valor vai ser f e o segundo valor vai ser o valor calculado por essa expressão, que foi armazenado na variável c. Compilando e executando, nós temos a seguinte saída, o seguinte resultado. Então eu tenho aqui, por favor, informe a temperatura em graus Fahrenheit. Eu vou colocar aqui 104, Enter, e em seguida ele efetuou o cálculo e mostrou para a gente o resultado. 104 graus Fahrenheit corresponde a 40 graus Celsius. Certo, vamos tentar ajeitar aqui essas casas decimais. Vou colocar aqui entre o sinal de porcentagem e o F, o ponto 2.
Eu quero que apenas 2 casas decimais sejam utilizadas na representação desses dados. Então vou fazer isso, compilar e executar novamente. Colocando aqui novamente 104, eu tenho aqui a saída que diz que 104 graus Fahrenheit corresponde a 40 graus Celsius. Vamos fazer outro teste. Eu sei que 32 Fahrenheit correspondem a 0 graus Celsius. Então vamos ver se esse cálculo está fazendo isso direitinho. Eu estou formando aqui o valor 32 e ele me diz aqui que 32 graus Fahrenheit correspondem a 0 graus Celsius. Então está resolvido o nosso problema. Muito obrigado por ter chegado até aqui e se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em curtir. Caso tenha surgido alguma dúvida, poste as suas dúvidas no comentário que eu adoraria ler e responder para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas nas suas redes sociais para que eles também possam aprender assim como você está aprendendo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para que você seja alertado logo que um novo vídeo for lançado. Então vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.